Olá, meus amigos, tudo certinho? Eu tenho quase certeza de que não existe ser humano na face da Terra que tenha passado pela vida sem ter se questionado, né? De onde viemos, pra onde vamos depois da morte, se o universo surgiu do nada ou teve um criador e outras questões do tipo. Muitos dos que tiveram tais questionamentos em algum momento da vida simplesmente deixaram pra lá, né? E continuaram seguindo a sua jornada sem se preocuparem muito com essas indagações, mas outros não conseguem simplesmente viver sem buscarem por respostas pra elas. Pra essas pessoas, saber se há uma existência além desta vida, se há um Deus todo-poderoso, ou se vamos nos encontrar com pessoas que amamos depois da morte, por exemplo, é tão ou até mais importante do que as conquistas deste período em que vivemos na Terra. Bom, pessoal, eu sei a importância das religiões para o fortalecimento da fé, para a conexão das pessoas com Deus, e também tenho consciência de que há diversos pontos das religiões de fato muito benéficos para a humanidade, como até inclusive falei em outro vídeo. Para mim, a fé e a espiritualidade são duas das maiores essencialidades da vida, e por isso eu respeito demais as religiões que de fato cumprem o papel de fortalecer a fé, ajudar as pessoas a se desenvolverem moralmente, ensinando princípios éticos e o mais importante, né, ligar as pessoas a Deus ou ao Criador, Pai Celestial, Inteligência Suprema, Energia Cósmica, enfim. Creio que o nome que damos é o menos importante, até porque a titulação, a denominação que damos, ao meu ver, é simplesmente um meio de tentarmos expressar em palavras o que a divindade representa para nós, né, o que muitas vezes fica difícil, porque ela vai muitíssimo além do que as palavras podem expressar, não é verdade? Então, meus amigos, como vocês sabem, durante 12 anos eu fui mórmon, ou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá eu aprendi coisas maravilhosas e por isso, como eu falei em outro vídeo, a igreja foi uma parte bem importante da minha vida, mas só pra resumir, eu acabei tendo uma grande decepção com a igreja Sud, né, também chamada de igreja Sud, e deixando então de pertencer a ela. E depois que eu saí da igreja, eu entrei em uma crise de fé muito grande que quase me levou ao ateísmo, mas depois de um tempo eu não estava aguentando o vazio espiritual. Por isso eu acabei entrando em searas que eu nunca havia entrado, buscando conhecer assuntos sobre os quais, bom, por muitos anos eu me recusei a sequer ouvir falar, porque fui levada a acreditar que eram coisas do diabo e que eu perderia a salvação. Hoje a minha visão espiritual é bem diferente. Como eu falei em outro vídeo, aquilo que eu acho bom eu acato, aquilo que eu acho ruim eu descarto, e tenho bem consciência de que existem muitos preceitos incorretos e distorcidos e elementos de manipulação em muitas religiões, mas sei também perfeitamente bem que podemos encontrar coisas maravilhosas dentro e fora delas, né? Inclusive reconheço tudo de bom da religião da qual eu fiz parte por 12 anos, e apesar das mentiras e de muitos preceitos bem questionáveis, sei reconhecer que ela tem ótimos princípios que eu gosto de absorver até hoje, porque eu sinto que são edificantes. Aquilo que a igreja fez e até hoje faz para ajudar as pessoas na sua evolução espiritual e na conscientização moral, eu aceito de braços abertos, né? Mas eu não farei mais parte dela e provavelmente de nenhuma outra, porque eu não quero ter que, bom, primeiro, me prender às doutrinas de uma religião, né, apenas, e acatá-las como verdade absoluta, mesmo que várias delas eu realmente não aceite e não possa questionar. Segundo, ter que engolir e fechar os olhos para mentiras e coisas erradas da religião. E terceiro, né, me sentir na obrigação de ignorar tudo de bom de outras crenças que são consideradas erradas ou satânicas, só por não fazerem parte ou não serem aceitas dentro da denominação. Então não estranhe se, de repente, eu compartilhar com vocês princípios de crenças católicas, evangélicas, espíritas, umbandistas, hindus, budistas, sei lá. Hoje eu acredito que existem boas lições em boa parte das religiões, apesar de haver também muitos ensinamentos distorcidos e até prejudiciais, né? O que não é positivo e com o que eu não acredito mais, eu descarto e ponto, né? Na verdade, eu defendo que podemos e devemos usar o nosso senso crítico para avaliar o que pode servir para nós e o que não serve. Fazer uma boa reflexão sobre o que é certo e errado também dentro das religiões, né? Porque um dos problemas de muitas religiões é impedir a liberdade de pensar e questionar, o que faz com que a gente deixe de aprender coisas boas que estejam fora do nosso escopo de crenças, e também com que a gente acabe engolindo muita coisa claramente errada, mas que muitas vezes não são confrontados porque a religião recrimina qualquer interpelação. E eu sei que não são todas as religiões que são assim, eu tenho bem consciência disso, mas ao invés de seguir uma crença só, eu decidi que agora eu vou buscar os princípios que me ajudem a evoluir, me ajudem na conscientização, na espiritualização, na moral, e me mostrem a trilha da verdade, esteja ela onde estiver, dentro ou fora das religiões, e mesmo que ela seja muito difícil de ser alcançada, porque afinal eu acredito que dentro das religiões existem fragmentos da verdade, assim como na história, na ciência, etc, né? Mas é importante frisar que a verdade absoluta, como comentei anteriormente e como vou comentar no próximo vídeo, ela é grande e complexa demais para que qualquer um de nós possa acessar. Nem as religiões, nem as ideologias, nem a política, nem a história, nem ninguém detém a verdade absoluta, porque o ser humano é muito limitado e ainda muito infante na escala da evolução espiritual. Então, ao contrário do que as religiões afirmam, eu acredito que partes da verdade estão em muitos lugares, não em uma religião só, uma religião específica, né? Assim como há muita mentira fora das religiões, mas dentro delas também
também. Assim como na Bíblia ou em outros livros sagrados das religiões, há muita lição importante para a humanidade, mas também muitas descrições de leis e costumes relativos à época em que foram escritos e que não vão servir para outras épocas, né? Tem também muita interpretação pessoal sobre princípios espirituais e morais, né? Já que os escritos passaram pelas mãos de centenas e centenas de pessoas ao longo da história, muitas das quais colocaram ali o que era conveniente para elas, né? Ou para o seu grupo, enfim. Se eu acredito que a Bíblia contenha verdades, certamente acredito, mas não que ela seja plena da verdade. Boa parte da Bíblia, assim como outros livros sagrados, tem verdades e também mentiras, bons e maus ensinamentos, simbologias que nos ajudam a refletir sobre o mundo. Vai de nós usarmos o nosso senso crítico e analítico para fazermos uma boa filtragem. Assim como a Bíblia e muitas igrejas e líderes religiosos pregam o certo e errado de fato, mas também muitas vezes baseadas em preceitos próprios, mas que nem sempre são de fato certas ou erradas, né? De novo, eu sei reconhecer que há sim bons princípios e valores éticos maravilhosos em boa parte das religiões, mas justamente por saber que esses princípios não estão em uma única religião, é que eu escolhi não pertencer mais a uma só e ao mesmo tempo conhecer um pouco de todas que eu puder e absorver o que de bom elas possam oferecer. Eu acredito que estar dentro de uma única igreja e adotar como verdade somente o que está dentro dessa igreja limita a nossa busca pelas verdades, né, que estão fora dela. Especialmente quando, em muitos casos, nós somos levados a acreditar em mentiras dessas igrejas como sendo verdade, ou então privados pela própria religião de buscar conhecimento secular, né, ou seja, outras fontes que não sejam a própria religião, que também é bastante comum. Infelizmente, há muitas religiões que se aproveitam das nossas fragilidades emocionais para impor suas doutrinas através do medo, da culpa, da vergonha, mais ou menos como nos relacionamentos abusivos. No caso da religião, né, geralmente medo de uma punição eterna, culpa constante por não alcançar a perfeição que a igreja exige, porque ela diz que é Deus que exige, e também muita vergonha de pequenos desvios, né, ou eventualmente até pelas dúvidas e tudo mais. E condutas que, ao meu ver, não deveriam partir das religiões, especialmente de igrejas cristãs, já que Jesus Cristo ensinava com amor, com exemplo, com liderança e não com autoritarismo. Ele sempre ensinou e nos estimulou a ponderar, mas não impunha nada como fazem muitas igrejas ditas cristãs, né, auto-intituladas cristãs. Muitas dessas igrejas, né, que se dizem cristãs, impõem medo e fazem julgamentos massacrantes e usam o nome de Jesus Cristo para atrair fiéis, mas claramente deturpam os princípios ensinados por ele. E então determinam dogmas e oferecem supostas recompensas ou punições de acordo com o grau de fidelidade do membro às doutrinas e regras da igreja, né? E bom, logicamente, nossas escolhas têm consequências boas e ruins, né? Mas não creio que sejam com base em doutrinas de igrejas específicas, mas com base em princípios morais e leis espirituais que são essenciais para qualquer ser humano, tenha ele a crença que tiver. Então, meus amigos, eu gostaria de perguntar a vocês, será mesmo que há uma igreja verdadeira? Ou será que há princípios verdadeiros que podem ser encontrados em diversos lugares, incluindo as religiões? E também, será que em todas elas não há equívocos que devem ser corrigidos e ou conhecimentos espirituais ainda engatinhando e por isso precisam ser aprofundados, questionados e avaliados? Como é legal a gente poder frequentar religiões e explorar crenças que dão liberdade para pensar, avaliar e absorver o que faz bem, né, o que enriquece, e como é bom poder questionar e filtrar aquilo com que não concordamos, sem nos sentir aterrorizados, culpados e pressionados. Bom, pessoal, hoje eu estou mais adepta a princípios que nos fazem crescer espiritualmente, estejam onde estiverem, princípios esses muito bem ensinados por grandes líderes como Jesus Cristo, né? Não canso de falar. Pra mim, ele é o parâmetro de espiritualidade, moralidade, amor e tudo mais que eu escolhi pra seguir, mas é ele e o que representa e ensina, e não igrejas que levam o nome dele, né? A menos, é claro, que ela de fato se esforce pra seguir o que Cristo ensinou. Eu acredito que qualquer pessoa pode alcançar as suas experiências espirituais e se aproximar de Deus, esteja ela dentro da igreja que for, né? Mas acredito também que muitas religiões, ao contrário do que deveriam fazer, acabam dificultando essas experiências porque criam formalismos e um terrorismo psicológico que nada tem a ver com Deus, mas sim com suas próprias ganâncias. E de novo, pessoal, não estou dizendo que são todas as religiões, tá? Não é tudo dentro das religiões e também não são todos os religiosos, ok? Eu tenho muitos amigos religiosos, inclusive da religião que eu seguia, que são maravilhosos mesmo e que são mesmo cristãos, né? Porque realmente se esforçam para ser o que Cristo ensinou. Mas eu tenho para mim que não é a obediência cega, né, aos preceitos da igreja que provoca essa mudança positiva
positiva, mas sim os pontos positivos, os pontos de fato espirituais que tocaram o coração dessas pessoas, elevaram espiritualmente, né, e acabaram por cumprir o que deveria ser o papel da religião, que é ligar o homem a Deus, né, a humanidade a Deus. Há também o fato de que muitas dessas pessoas já carregavam dentro de si valores maravilhosos, né, um caráter moldado no amor, e aí os pontos positivos da religião só reforçaram o que a pessoa já era, né, há transformações incríveis que alguns pontos das religiões provocam nas pessoas, e inclusive já pincelei esse ponto em um vídeo anterior. Mas pode acontecer também de toda essa transformação incrível cair por terra quando a religião para de inspirar e passa a exigir, a obrigar, a aterrorizar, cobrar dos fiéis, né, em todos os sentidos, de tal forma que o membro acaba se tornando quase um escravo, né? E claro, muitos acabam perdendo o senso crítico e se tornam totalmente passivos à religião, muitas vezes ignorando completamente qualquer coisa que venha de fora, mesmo fatores positivos e mesmo os princípios morais, né, que tanto a humanidade precisa, e com frequência até mesmo a verdade. Então você pode discordar sem problema nenhum, mas ao meu ver, a religião deve inspirar, pacificar, ensinar princípios que tornem a pessoa mais serena e também que fomentem o amor. E claro, a religião deve estimular a busca pela verdade, esteja ela onde estiver. Mas o que muitas igrejas fazem é justamente desencorajar a busca por várias verdades, né, especialmente se elas acabarem derrubando alguns dos seus dogmas e doutrinas. Foi por tudo isso que a espiritualidade se tornou mais importante para mim do que o apego a uma religião. Foi a forma que eu encontrei de exercer a minha fé e me aperfeiçoar espiritualmente. Foi a busca por conhecimento, por autoconhecimento e todos os valores ensinados por Cristo e outros líderes também, né, que também deixaram seu legado aí moral e espiritual para a humanidade. A espiritualidade é basicamente o entendimento de que os nossos interesses pessoais não são os únicos que importam, é que vivemos em sociedade e que é essencial termos consciência de que nossas ações afetam o todo e por isso, antes de agirmos, é importante pensarmos não só nas consequências para nós mesmos, mas para todos e tudo. A espiritualidade é a evolução interna que reflete no exterior, não ao contrário, não com imposição, autoritarismo, entende? E claro, em muitos aspectos, a religião ajuda nessa evolução e aí a religião e a espiritualidade se alinham. Mas quando as religiões impõem a mudança mediante a promessa de recompensa ou então um castigo eterno para os infiéis, aí é provável que a pessoa se sinta acorrentada e a mudança real e profunda não aconteça. A espiritualidade é tudo o que nos faz evoluir, tudo o que nos leva para o bem individual, social e consequentemente espiritual, né, independente da religião ou da não religião, né? E claro, a espiritualidade é a conexão com Deus e com tudo o que está, digamos, fora do nosso plano físico, né? Ou que pelo menos não é visto, ouvido e sentido no nosso plano físico. A espiritualidade também diz que a elevação da consciência leva tempo e acontece diferentemente de pessoa para pessoa e tudo bem, nós somos diferentes, não precisamos evoluir da mesma forma e no mesmo ritmo e por isso não precisamos competir uns com os outros. Aliás, a competição nos desvia um pouco dessa evolução, né? Cada um de nós está aqui para ter as suas próprias vivências, escolhas, experiências, aprendizados e evoluir de maneira gradativa e individual, mas claro, né, de maneira que afete o todo. Por isso que a evolução vem de dentro para fora. São os nossos pequenos aperfeiçoamentos internos que influenciam o externo e não o contrário. Tanto é que eu sei do fundo do coração que existem pessoas extremamente espiritualizadas que são evangélicas, católicas, mormons, espíritas, muçulmanas, judias e até ateias, né? Porque muitos ateus, embora não acreditem em Deus ou no sobrenatural, carregam dentro de si princípios morais e mesmo que não reconheçam, né, princípios espirituais elevadíssimos. Assim como existem aquelas que têm ou não religião e que estão num nível baixo de espiritualidade, porque novamente, ela vem de dentro para fora e depende do nível moral em que nos encontramos e não necessariamente da religião. Para não ficar muito grande o vídeo, outra hora a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas se você me permite um conselho, aí vai. Eu fui dominada pela dúvida por muito tempo, né? Até hoje eu tenho milhões de dúvidas, claro, mas por muito tempo eu me senti impedida de buscar respostas para essas dúvidas, porque eu tinha receio de questionar, né? Com medo de descobrir coisas que abalariam meu mundo, com medo do que meus líderes religiosos falavam sobre as consequências de se buscar informações em fontes não oficiais da igreja, de ser enganada e afastada da verdade e então perder a minha salvação. E o maior medo de todos, o de perder a felicidade, a verdade e o sentido para minha existência que eu acreditava que só havia lá dentro. E hoje eu não sinto mais medo de tirar essas dúvidas. E o meu conselho é justamente não tenha medo de procurar as respostas que você procura. Não são a dúvida ou os questionamentos que farão de você uma pessoa pecadora ou ruim, né, ou errada ou mau caráter. São as condutas contrárias ao amor, à imoralidade. Eu não conheço todas as religiões do mundo para saber como todas são, mas hoje eu encontrei um sentido maior para minha fé, entendendo que é importante filtrar o que não nos faz bem e o que é errado, esteja onde estiver, e absorver o que nos faz bem e que são baseados em bons valores morais, da mesma forma, né, esteja onde estiver.
estiver. Isso é espiritualidade. E por isso, se eu achar bacana alguma coisa dita ou realizada por qualquer religião, até mesmo por aquela da qual fiz parte por 12 anos, né? Eu vou apoiar, aplaudir, parabenizar aquele ato ou aquela lição. Mas tudo o que impõe medo, obediência cega, desesperança, culpa, principalmente por situações que não deveriam nos fazer sentir culpados, tudo o que impõe verdades absolutas que não podem ser questionadas e tudo o que nega fatos, especialmente motivados por ganância, né, sede de poder e dinheiro, ao meu ver, estão longe da conexão com Deus, da verdadeira religião, né, do que deveria ser a verdadeira religião. De novo, não são todas as religiões, mas algumas fazem de tudo para que seus membros se sintam terrivelmente infelizes e inferiores por não serem perfeitos aos moldes da igreja, né, por não darem tudo o que lhes é exigido, mesmo que para isso fiquem na fossa, por não seguirem à risca o que suas religiões pregam e simplesmente por terem dúvidas, né? Muitas pessoas sentem uma culpa e um medo terrível simplesmente porque têm dúvidas, inclusive dúvidas cujas respostas muitas vezes na religião não são encontradas, mas fora dela sim, né? No campo da ciência, da história, enfim, de outras religiões. Por isso que o fanatismo é tão perigoso, sabe, meus amigos? Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje porque eu já falei várias vezes sobre a questão do fanatismo, né? E também porque o vídeo está gigante. Bom, pessoal, se a sua religião faz você feliz, se ela faz você evoluir moral e espiritualmente, se você se sente bem, em paz e sente que ela está ajudando você a ser uma pessoa melhor, de dentro pra fora, assim, principalmente a tratar os outros com amor e respeito, se ela permite que você questione e se ela não impõe medo e culpa e a maldição de um castigo eterno simplesmente por você discordar de alguns pontos e principalmente por você buscar a verdade, então você é privilegiado porque essa é uma religião que felizmente está realmente buscando o seu crescimento espiritual, né, ajudando você a se aproximar de Deus e a buscar a verdade, mesmo que não detenha toda a verdade, né? Não há problema em não ter todas as respostas. Na verdade, o problema é justamente usar mentiras como respostas, né, como se fossem verdade, e aí impor preceitos e aterrorizar as pessoas para prendê-las e impedi-las de pensarem por si, né, de buscar as respostas que tanto querem e também de criar uma conexão serena com Deus, né? Se você se encontrou na sua religião, eu desejo do fundo do coração que você seja feliz, né, com ela, assim como eu estou buscando a felicidade e a evolução espiritual do meu jeito, acatando tudo de bom que eu possa encontrar em qualquer lugar. Apesar de não estar dentro de nenhuma religião, eu tenho sim noção do que é certo e errado, tenho também algumas crenças espirituais que não posso provar e por isso eu acabo as vivendo apenas pela fé, né? Então se você quiser dar uma olhadinha no próximo vídeo em que eu falo um pouco sobre o que eu considero verdade, fé, certo e errado dentro e fora da religião, tá bom? Por hoje é isso, um beijão e até a próxima!